Sejam todos bem-vindos a este canal. Hoje o nosso convidado é muito especial, porque ele faz parte também da minha trajetória de apresentador, foi meu mentor também durante muito tempo, melhor, foi não, porque sempre que eu preciso eu estou consultando ele. Ele já fez mais de 3.200 palestras, eu acho que muito mais do que isso. E já apresentou também todas as suas habilidades em mais de 23 países. São 5 livros best-sellers, e esses livros fizeram com que pudesse mostrar para o mundo as suas habilidades, principalmente na área de desenvolvimento de liderança e também preparação para equipes de alta performance. Meu convidado é ele, meu amigo Eduardo Chiniachik, para falar de um tema muito especial: amor e relação, construindo uma vida de felicidade autêntica. Seja bem-vindo, Edu. Frank, é um prazer, uma honra gigantesca. Você sabe o quanto eu amo você, Paula. Sabe assim, vocês dois são super especiais e sabe que a vibração é sempre a máxima, né? Sempre se tratando de uma coisa que é esse compromisso que você tem de transformar vidas. Então, nesse compromisso estamos juntos. Bom, a gente vai para um assunto aqui, Du, que é amor e realização. Mas antes do assunto, para quem não conhece, eu acho difícil, mas para quem não conhece, o Eduardo Chiniachik, ele é mentor dos mentores. Todas essas pessoas que você vê aí, praticamente todos os grandes players, muitos deles já fizeram treinamentos com o próprio Eduardo. Ou seja, ele treina quem vai treinar também. Mas o treinamento de Edu não é um treinamento qualquer, é um treinamento que é uma imersão no seu próprio eu para você poder fortalecer as suas capacidades pessoais e, consequentemente, auxiliar naquilo que você faz, seja na empresa, seja na conduta pessoal ou naquilo que você venha transformar. E aí eu quero saber de você, Edu, como começou esse trabalho como conferencista, como trainer, como palestrante? Então, eu sei que você tem um nicho que é direcionado ao desenvolvimento humano, mas que ao mesmo tempo tem um leque aí de ferramentas que conduz esse Eduardo Chiniachik. Olha, são 45 anos trabalhando com gente. Então, isso significa que quando a gente volta lá atrás, tem uma coisa que para mim eu sempre me entreguei a aprender com os melhores. Então, essa é uma coisa que às vezes, assim, bate na porta, pede, vai ser assistente, vai trabalhar com um, vai trabalhar com outro. Mas eu diria que a grande guinada na minha vida foi quando eu conheci um mexicano e eu me encantei. E eu achei eu falei assim, cara, esse é a referência que eu mais me apaixonei. E aí eu fui para o México e às vezes as pessoas falam assim, sabe, mas você tinha condições? Não. Você tinha, você tinha dinheiro para pagar as coisas? Eu falei, não. Mas o que é que você faz? O que é que a gente faz quando não tem? Bate na porta, pede ajuda. E aí eu fui para o México. E para mim foi a grande virada na minha vida, né? Poder estudar, estar. E, e o Otávio Rivas Solis foi para mim uma das grandes referências, porque ele me ensinou uma coisa que é tão importante quanto você aprender. Aprenda a mentalidade, aprenda como é que essas pessoas pensam, como que essas pessoas desenvolvem as suas estratégias de vida. E isso para mim foi o início de um grande percurso. Então, por isso que então, quando as pessoas perguntam, quando é que você começou? Pô, em 80 eu comecei com programação neurolinguística, biodança, análise transacional, bioenergética, e, e aí eu brinco com os alunos hoje, né, que eu falo assim, tem uma característica quando a gente tem uma experiência de desamor na vida,
que a gente fica dizendo para a gente mesmo quem a gente é não é importante. E, Uhum. e quando a gente tem essa experiência e esse vírusinhos lá no nosso mindset, a gente fica sempre dizendo assim, precisa fazer mais, precisa de uma outra técnica. E eu Uhum. fui fazendo técnica em cima de técnica e, e ao longo da minha vida eu fui fazer formação em 20 técnicas diferentes. E hoje, quando eu estou mentorando, eu sempre digo assim, pare, pare e pare de ficar pensando na próxima formação, que a próxima formação vai fazer você se sentir importante, ser importante. Antes de você pensar na próxima formação, para e aceita que quem você é importante. E isso foi essa trajetória. Então, para mim, hoje, mais do que a gente fala assim, é a técnica, né, a palestra, o treinamento, é o convite. É o Aham. primeiro convite super importante. Que a pessoa possa aceitar que quem ela é importante. E Você, aí começa a ser uma grande transformação. você falou de algo aí que eu achei muito interessante, né? Que é, posso não estar com recursos, mas eu vou atrás das possibilidades, ou seja, o teu pensamento ali já estava sendo destravado, melhor, você já estava destravando, né? Tal, qualquer tipo de autossabotagem, de não possibilidade, de não conseguir. E isso é maravilhoso dentro do processo de crescimento, dentro do processo de desenvolvimento. Então, a tua vida dentro desse desenvolvimento foi. Então, nesse passo a passo, você enfrentou também esses percalços ou desafios que a gente encontra, né, na história de cada conferencista, de cada treinador, do porquê. Às vezes a gente encontra ou conhece a pessoa pronta ali e não sabe como ela foi lapidada. É, é, eu lembro de uma frase do Chitãozinho Chororó, quando deu aquele boom da novela, do sertanejo, e aí uma repórter chegou para os dois e falou assim: como é você se sentir é, agora, né, no auge? E aí o Chororó virou e disse assim: as pessoas olham é, as nossas as nossas cachaças, mas ninguém olha os nossos tombos. E, e é tão importante que a gente possa ter essa percepção. Não é que no caminho não dê medo, não é que no caminho não dê essa falta de clareza. A importância é quanto nós vamos assumindo de compromisso em lidar com o frio na barriga. É mais ou menos aquele amor que surge na nossa vida, e se a gente não lida com o frio na barriga, a gente nunca vai viver esse amor. É, eu lembro do Frank, né? Ele estava aqui em São Paulo e aí ele dizia assim: tô indo para Portugal, né? E aí eu falei assim: você conhece gente lá? Não, mas eu tô indo, né? E aí você fala assim: deu, olha, deu frio na barriga, o que vai acontecer? Mas é essa hora, né, Frank, que se a Aham. gente não lida, a gente não vive um novo horizonte. E se a gente não vive um novo horizonte, parece que a gente vai sempre repropor a mesma coisa na nossa vida. Então, por isso que é tão importante que esse sentimento, né, de, em algum momento, a experiência do desamparo alimenta um vírusinho na nossa mentalidade que não adianta pedir que eu não vou receber, eu tenho que aprender a me virar sozinho. E essa coisa, a gente acaba vivendo muito esse espaço de solidão, né? Solidão a 2, a 10, a 100, e parece que a gente sempre está só. E aí, ao invés de parar e dizer assim, para chegar onde eu preciso chegar, eu tenho que pedir ajuda. E é por isso que quando eu faço uma dinâmica de pedir para que as pessoas segurem a escada para que eu suba, eu, é a primeira coisa que eu digo: nós não chegamos sozinhos, nós sempre vamos precisar de ajuda. E talvez essa seja a maior diferença do humano.
né? Quando você fala assim, um cavalo, o filhotinho nasce, já levanta, dá os primeiros passos, e o humano não. O humano nasce e passa meses para que ele possa se levantar. Então a gente fala, parece que essa é a nossa primeira lição. Durante a nossa caminhada pela vida, nós vamos precisar de ajuda. E quanto mais rápido nós nos sentirmos confiantes em que nós vamos pedir e receber, mais nós vamos viver a prosperidade e a realização na nossa vida. Não é assim? Maravilha, Du. Ô, Du, como você define a felicidade autêntica, já que o tema é amor e realização, construindo uma vida de felicidade autêntica? Existe uma diferença da felicidade à felicidade autêntica? Eu acho que tem uma coisa que é a felicidade imaginada e a Uhum. felicidade real. Muitas vezes a felicidade idealizada é a alegria. Então, assim, eu fiquei muito alegre que eu acabei de comprar o meu carro super, mega, hiper, master plus. Eu comprei minha cobertura super. E aí as pessoas vão ficando alegres. E aí elas vão dizendo para si mesmas que isso é felicidade. E aí elas vão continuando fazendo esse movimento. E aí é a hora que a gente começa a fazer. É, essa é a felicidade autêntica, é aquela que realmente vai fazer com que a gente tenha um grande sentido, um grande significado para a nossa vida, porque a primeira pergunta que eu gosto sempre de fazer em algum momento você está se sentindo a pessoa mais importante da sua vida? Em algum momento você é a referência? Em algum momento o medo que está batendo é o medo de não corresponder às expectativas dos outros? É o medo de que você não esteja à altura das expectativas que estão fazendo sobre você? Né? Em algum momento você está dizendo para você mesmo que não adianta pedir porque você não vai receber, eu tenho que me virar sozinho, eu tenho que cuidar dos outros, porque tem pessoas que vão se tornando especialistas em ganhar dinheiro para cuidar dos outros, para cuidar da vida dos outros. E aí, quando vai vendo, não tem um projeto, o seu projeto de vida. Tem pessoas que são fantásticas, né, para gerar dinheiro para a vida dos outros. E aí você vai Uhum. falar assim, tem alguma coisa que está. E tem pessoas que nós conhecemos que são o quê? Super, hiper, mega exigentes de ser perfeito. E aí, quanto mais ele vai fazendo, mais ele vai se exigindo ser perfeito. E aí parece que ele sempre está dizendo, por mais que eu faça, nunca está bom, nunca está bom. E aí, quando a gente olha, você fala assim, o que é a felicidade? A felicidade é quando você estiver satisfazendo as suas necessidades. O que é realmente essencial para você. E é esse momento que às vezes as pessoas estão olhando as necessidades externas, estão esquecendo de fazer uma coisa, né? A minha vida se deteriora, eu vou adoecer, não porque eu estou cuidando bem das necessidades dos outros, é exatamente porque o meu corpo ele está em desequilíbrio, a minha alma está em desequilíbrio, a minha mente está em desequilíbrio, as minhas emoções estão em desequilíbrio. É nessa hora que é tão importante que eu possa fazer essa pergunta para mim mesmo. Eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo, com as minhas verdadeiras necessidades? Amor e relação pessoal, você acha que existe um gancho, um encaixe entre essas duas condições, Du? O significado da palavra amor no latim arcaico é a ausência, mor de morte. Então, quando a gente fala assim, amor, ausência de morte, e a gente vai ver que essa relação pessoal, ela é totalmente ligada. É, acho que nós conhecemos pessoas que estão morrendo, morrendo por causa de um pensamento, a morte mental. Tem gente que está morrendo emocionalmente, a morte emocional. Sabe quando a pessoa fica remoendo velhas emoções? Uhum. Tem pessoas que estão morrendo por atitudes, tem pessoas que estão morrendo espiritualmente. Então, quando a gente olha isso, tem pessoas que, ao longo da sua trajetória, foram criando uma estrutura de
de aproximar a morte da sua vida. Um pensamento baixo astral, remoendo velhas emoções, saber o que precisa ser feito e não faz, a sensação de se sentir insignificante, menor do que os problemas. Então, quando a gente vai olhando, a gente vai começar a perceber que o amor ele vai afetar diretamente a minha autoestima, a minha autoconfiança, a minha inteligência emocional, a forma como eu vou lidar com a minha comunicação. Então, é aquela hora que, e lógico que a gente vai afetar diretamente o meu relacionamento com o outro. Então, quando eu não estou me dando valor, é, eu vou descompensar a balança, o pêndulo, e quando eu vou me dando conta, eu fico com aquela postura de que o outro é mais importante do que eu. E aí a minha estima baixa, o meu valor baixa. Tem pessoas que até hoje não aprenderam a se dar valor. Tem pessoas que até hoje ainda não aprenderam a confiar em si. Confia muito no outro. Confia na capacidade, no poder, no potencial da outra pessoa. E é essa hora que é tão importante que eu possa me dar valor, e eu possa acreditar e aceitar que realmente eu sou co-criador da minha existência. Edu, como é maravilhoso te escutar, meu amigo. E como o amor influencia na busca dessa felicidade ou dentro dessa descoberta de se amar? Como o amor É, próprio, né, influencia. é tão legal essa pergunta, Frank, em função de uma. Quer dizer, se eu pegar esse significado do latim, Uhum. ausência de morte, então é quando eu, né, quando você fala amor próprio, é eu assumindo o compromisso de distanciar a morte da minha vida. Então é esse nível, esse momento em que eu faço a opção de ser consciente, de estar consciente. Ai, gente, hoje eu estou com sem saco de levantar. Ai, eu Uhum. estou sem saco de fazer meditação. Aí você para de ser a criança birrenta, você cresceu, você é a pessoa que hoje merece viver muitas coisas fantásticas, né? Se prepara para se dar a respiração de energia que vai fazer com que você se sinta pleno, forte. Então é esse momento, né, que eu assumo o compromisso de distanciar a morte da minha vida, a qualidade dos meus pensamentos, é deixar o passado no passado, é esse exercício do perdão, né, é esse exercício da gratidão, é esse momento em que eu começo a fazer uma coisa, é parar de ser tão duro comigo mesmo e me exigir ser perfeito. Eu sou humano. E é esse momento em que eu posso e aceito que em algum momento não vai ser perfeito. Porém, pode ser divertido, pode ser prazeroso. É esse momento em que um passo nunca é igual ao outro passo. Para quem gosta de caminhar pelo campo, você vai ver que tem buraco, né? A gente se desequilibra e tudo bem, Uhum. e tudo bem. O ponto é o quanto nós estamos nos divertindo, o quanto nós estamos tendo prazer em fazer essa pequena caminhada pela vida. E se a gente transportar essa metáfora para o nosso dia a dia, nenhum passo é igual ao outro passo. E é nesse momento em que eu posso ir ajustando e melhorando e evoluindo e crescendo. Agora, o ponto é como eu vou fazer isso? Com prazer, me divertindo, me amando e com toda certeza. Agora, eu estou no caminho da realização. E aí parece que é quando eu paro de brigar comigo mesmo e vou ser convidado a parar de brigar também com o meu talento. E aí a realização parece que é o próximo passo. E quais são os maiores obstáculos do que as pessoas enfrentam geralmente para alcançar essa realização pessoal? Porque existe um caminho. E o caminho, às vezes, ele é o mais importante do que o objetivo. Eu lembro que nos seus treinamentos, né, inclusive no Namastê, você colocava muito isso para a gente mergulhar dentro desse processo de
de entender que o aqui e o agora ele é muito mais importante do que do que o objetivo. O objetivo serve como propulsor, né, para a gente poder continuar caminhando, né? Então, eu trago isso até hoje na minha vida e nas minhas questões do dia a dia, no meu profissional. E aí eu queria saber um pouquinho de você, né? Dentro desses obstáculos, né? Quais são os maiores que as pessoas enfrentam para encontrar essa realização pessoal? Bom, a primeira para mim, são três experiências que desequilibram a vida. É quando, em algum momento, alguém não me amou. E aí Aham. vai começar a surgir os desafios em relação ao desamor. Então, é a primeira coisa que é o primeiro grande desafio existencial, que é o momento em que eu vou perder a minha originalidade, a minha autenticidade. E eu vou passar uma vida sem colocar atenção de que esse é o meu verdadeiro poder. É quando surge uma pergunta: quem eu tenho que ser para ser aceito? E é nesse momento em que eu vou começar a ficar pensando, assim, o que é que está dando dinheiro? O que é que eu vou fazer que vai dar dinheiro? E a pessoa não vai ganhar dinheiro. O que que eu tenho que fazer para agradar as pessoas? E ela não vai agradar. Então parece que o tempo todo ela fica tentando se moldar ao mundo. E aí ela vai esquecendo de olhar verdadeiramente para si mesma. E aí se perguntar, onde é que realmente eu posso crescer e evoluir muito? Então, esse é o primeiro grande desafio. É quando nós começamos a criar uma falsa ideia de poder. Eu vou ter poder quando eu agradar, quando eu corresponder à expectativa, quando eu tiver 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, e aí parece que a vida vai ficar sempre sendo um saco sem fundo. Por quê? Porque não é mais a vida. É esse momento em que eu realmente comecei a brigar comigo mesmo. É esse momento em que eu estou vivendo o desequilíbrio. Não estou mais com os meus dois pés me apropriando da minha vida. O segundo grande desafio é quando, por um momento, a gente começa a alimentar a ideia de que nós vamos fazer esse caminho sozinhos. Então, é aquela pessoa que vai começar a dedicar a vida dela para cuidar dos outros. Talvez quem esteja assistindo agora tenha tido uma mãe, né, ou um pai que parece que foi foi cuidando dos filhos, e ele abriu mão de viver a sua própria vida. E parece que a gente fala assim, mas se acovardou. Não, não é covardia. É o momento em que a pessoa ela começa a dizer assim, eu não vou receber a ajuda que eu preciso para o meu projeto. E eu vou começar a ajudar os outros, e ela cria uma falsa ilusão de que ela vai receber, sem pedir, aquilo que ela precisa. Então, por isso que muitas vezes, nesse processo, eu começo a fazer uma coisa que é o seguinte: eu vou abrindo portas para todo mundo, mas eu começo a fazer uma coisa: eu não coloco energia para trazer as pessoas que vão abrir portas para mim, para minha vida. E a prosperidade não chega. Tem pessoas que são incríveis para organizar a vida dos outros, mas ela tem uma dificuldade de organizar a sua própria vida. Então, tem pessoas que sabem dar o conselho, fazer, montar um planejamento incrível. Parece que ela tem cabeça para os outros, mas falta cabeça para ela mesma. E é esse momento em que eu me exijo ser tão perfeito que eu não dou conta de quanta pancada eu dou em mim mesmo, que faz com que parece que o tempo todo eu fique invalidando as ideias, as coisas que eu tenho, a forma de organizar. E é nesse momento que a minha vida parece que é um campo de batalha sobre ser ou não ser talentoso, ser ou não ser brilhante. Então, quando a gente vai vendo esses desafios, Uhum. parece que a gente vai se distanciando do caminho da realização e vai vivendo muito o caminho do desequilíbrio. E nesses desafios,
quais são os fatores que a pessoa pode chegar ali e trazer como sustentação, por exemplo, para uma dúvida? Porque a gente vê que a dúvida ela paralisa muito. E dentro desse processo de paralisação mental, o que você aconselha, por exemplo, para uma pessoa que está dentro de um processo, como um labirinto escuro mental, onde aquela dúvida para criar esses movimentos, ela paralisou. Ela fica sem perspectiva. Nesse caso, o que é aconselhado para uma pessoa que está nessa condição? Enquanto você estava fazendo a pergunta, eu fui viajando por várias coisas. Santiago de Compostela tem 7 portais, e um deles é o momento em que as pessoas vão confrontar os seus demônios internos. E aí Uhum. me veio rapidamente uma cena do Harry Potter quando o medo ele vira, né, que é o bicho papão. É quando o medo se torna ganha forma. E aí a gente vai olhando, né, como que em algum momento as pessoas elas vão criando os seus monstros internos, como diria Jung, e esses monstros, eles começam a serem hiperdimensionados. Então, assim, quando uma pessoa está dizendo para ela mesma que ela não é importante, ela já vai assumindo uma postura de inferioridade. Ela já vai assumindo uma postura de quem tem menos valor. Então é esse momento que às vezes você vê uma pessoa talentosa, uma pessoa competente, uma pessoa brilhante, mas ela começa a fazer uma coisa que é se colocar numa posição de quem é menos, Uhum. menos importante, menos valioso, menos intenso. E aí ela, quando ela estiver assumindo uma postura periférica na sua vida, parece que ela vai colocar sempre alguém no centro. Alguém é mais importante. E é nesse momento em que aquele amor, aquele relacionamento incrível, fantástico, ele passa a ser uma relação de dependência, ao invés de ser uma relação de crescimento, de evolução, assim, de transcendência. É nesse momento em que a pessoa ela começa a fazer uma grande opção de sofrimento e não de realização. Quando a gente começa a perceber que este movimento durante a pandemia, a frase que eu mais disse foi: pare de fazer com você o que fizeram com você. É esse momento em que eu acabo não me dando conta de que eu tive alguém que me convidou a me sentir dessa forma, inferior, menos. Mas hoje não tem mais as outras pessoas. Tem uma coisa que é: eu sou fonte de desamor na minha vida. Então é esse momento que é tão importante que eu possa resgatar esse movimento de verdadeiramente me dar aquilo que eu preciso, me dar o amor que eu preciso, me dar a proteção que eu preciso, me dar a valorização que eu preciso. É quando muitas vezes eu preciso assumir uma postura corajosa de parar de esperar que o mundo faça aquilo que eu não estou fazendo comigo mesmo. É esse momento em que eu preciso assumir uma postura de que eu sou o melhor companheiro de viagem que existe nessa vida. É esse momento em que eu posso parar, conversar e ouvir aquilo que realmente eu tenho dentro de mim. É esse momento em que muitas vezes, né, quando a gente ouve muito pessoal falando do coaching, é, é esse momento em que a gente pode fazer excelentes perguntas para que nós possamos responder para nós mesmos, ao invés de assim, por que que Deus está fazendo isso comigo, não é? E ficar transferindo a responsabilidade para Deus, a gente pode fazer uma perguntinha, o que é que eu estou deixando de fazer e por deixar de fazer, essa situação está na minha vida? Porque é nesse momento que eu vou poder responder para mim mesmo, tem algo.
que pode ser feito por mim para dar a mim a vida que eu vim para viver. Você falou em pontos, né, que eu já comentei aqui também, já fiz vídeo a respeito disso, que o quanto que o medo ele paralisa, né, e os questionamentos, eles acabam atrapalhando o nosso fluxo diante do que a gente é. Então você falar isso, eu acho que vai ajudar a muitos nesse momento, porque foi um vídeo inclusive que deu bastante acesso, e a gente percebe o quanto que está a dor da humanidade. E nesse processo da dor da humanidade, por conta desses questionamentos que paralisam e faz com que, muitas vezes, a gente fique nesse labirinto escuro, mental, de não ver perspectivas daquilo que a gente é e que, por alguma situação de desafio da vida, a gente deixou essa luzinha diminuir ou apagar. Eu acho que apagar, ela nunca apaga enquanto a gente estiver por aqui. Mas, pelo menos, a gente não deu força. E aí, nesse processo de autodescoberta, de mergulho, o melhor, qual é o melhor para a gente poder se apoiar diante de práticas? Uma pessoa que está agora sem perspectiva, nesse labirinto escuro. Então, só se prende nesse questionamento. Eu sei que você falou aí de uma construção que foi incrível do externo, mas vamos supor, e aí, Eduardo, eu estou assim, não consigo ver. É sair, então, só para tentar destrinchar um pouquinho, é sair desses questionamentos e começar a valorizar naquilo que é mais importante, sair desse foco errado, Du? É isso? Assim, tem um ponto que aí eu acho que assim, as pessoas que te acompanham, Frank, vão perceber muito isso. Assim, em algum momento, se a gente continua mergulhando, me vem aqui uma metáfora que é o seguinte: eu adoro fazer rafting, né? Então desço o barco lá no rio. E aí, a primeira coisa que a gente aprende é o seguinte: quando o barco vira e a gente Uhum. afunda e tem aquele redemoinho, a primeira coisa importante para a gente fazer é não, não continua batendo o pé e não continua mexendo os braços. Faz uma coisa, deixa que você volte para a superfície, né? Porque você está com aquele colete salva-vida. E aí, qual é a coisa? É que às vezes, é, quando a gente está lá afundando, a gente começa a bater o braço e está indo para o fundo, não está indo para cima. Então, a primeira coisa importante é para de fazer o que você está fazendo. Então, às vezes, assim, é um tempo, vai aqui, vem no YouTube do Frank, começa a maratonar, começa a fazer uma coisa, entra, por exemplo, durante a pandemia, eu criei uma plataforma que é mentedepoder.com.br, que era o quê? Reprogramações mentais. Para quê? Para que as pessoas que estivessem nesse processo de pressão emocional pudessem fazer uma descompressão. Então, assim, sai, vai andar, vai tomar um banho de mar, vai, assim, vai para a montanha, faz uma caminhada, mas por um momento para, para de ficar correndo atrás do rabo. Por que isso é importante? Porque é só um momento em que você vai estar devolvendo você para você mesmo. Quando você estiver fazendo isso, é tão importante que a gente possa começar. Então, por isso que, se você perguntar para o Frank, se você perguntar para as pessoas que realmente estão comprometidas com o processo de evolução pessoal, evolução emocional, você vai perceber que começa a criar uma coisa, que é práticas para que a gente possa ir limpando o espaço interior. Então, quando eu falo assim,
Na experiência de desamor, a pergunta é: o que é que você pode fazer hoje para que você se sinta importante? Ah, sabe o que que é? Vou sair, vou botar uma roupa super legal, super gostosa, e vou sair para dar uma volta. Vou chamar um amigo, vou chamar uma amiga para fazer esse movimento. Você percebe que, assim, são pequenas ações. É como se você estivesse dando para você 5 minutos, 10 minutos de algo que fosse um remédio que faça você se sentir importante, especial. E aí a gente fala assim, ok, qual é o segundo remédio? O segundo remédio é peça ajuda. Você vai perceber que para quem tem dificuldade de pedir ajuda, a primeira coisa que já faz parte da estratégia mental dela é: eu me viro sozinha, não, eu dou jeito, eu dou conta, né? Ontem eu estava vendo um filme de uma mulher, uma super executiva, e aí ela tem o diagnóstico de câncer de mama, e aí ela não conta para ninguém. Ela vai fazer a operação sozinha, ela manda os filhos para fora, ninguém sabe que ela vai para uma operação, até a hora que ela tem que fazer químio, rádio, e ela começa a perder o cabelo, e aí ela vai desmoronando. E aí a gente fala assim, ninguém merece que a nossa vida chegue a esse ponto. Então, essa coisa que é se dê, peça aquilo que você está precisando. Então, assim, pode parecer uma besteirinha, mas coisas do tipo: pede um abraço que você está precisando, pede um carinho, pede um dengo, pede um cheiro. É esse momento em que, quando a gente estivesse exigindo ser perfeito, por um momento, comece a olhar para aquilo que você faz com um olhar de reconhecimento. Se você estivesse vendo a mesma coisa no seu amigo, na sua amiga, qual seria o comentário que você faria para eles? Sendo verdadeiro. Porque a primeira coisa que eu diria assim, né, eu diria que está bom, mas lógico que assim, com toda certeza, você vai perceber que muitas vezes os elogios mais incríveis que a gente dá para as outras pessoas é aquele elogio que a gente não dá para a gente mesmo. Então, por isso que muitas vezes romper com essa exigência desamorosa de ser perfeito, para que a gente possa, assim, ao longo dos nossos dias, ter prática, e essa prática de expandir consciência. E quando a gente estiver fazendo isso, vai fazendo uma gigantesca diferença, né, na somatória de todas essas práticas. Então, podemos dizer que as relações autênticas, saudáveis, elas são importantes para o nosso processo. Ou seja, quando a gente estiver ali se sentindo em algum momento no fundo do poço, para que alguém auxilie, né? Jogue essas, dê um impulso ou coloque as mãos, estenda as mãos. Então, trabalhar as nossas vulnerabilidades seria um ponto, ou assumir, seria um ponto? A Brené Brown trouxe exatamente a, 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 à tona esse ponto, né, de como que muitas vezes a gente fica brigando com as nossas vulnerabilidades ao invés de trazê-las para o jogo para que a gente possa compreender que vulnerabilidades são necessidades e felicidade é quando você se compromete em saciar as suas necessidades. Saciou as suas necessidades, você começou a transformar as suas vulnerabilidades agora em força, poder. Agora você começa a fazer uma coisa que você tem um caminho de plenitude, você tem um caminho de realização. Quando a gente fala de realização, é um ponto, é outro ponto, que eu acho que cabe bem, né, já que estamos falando de amor e realização, a busca dentro dessa escola da vida é exatamente entender o que era amor para poder você se realizar, né? E a realização, ela está muito no aspecto do presente, né, e o que o ser humano, eu percebo que ele geralmente se perde, a gente se perde muito, é a viver esse passado por conta das dores,
viver um futuro inexistente também, e até o passado que não existe, ou seja, viver o presente é desafiador. O que é que você diz sobre isso? A realização tem a ver com o viver, abraçar essas vulnerabilidades, o que está acontecendo no presente, não se colocar como uma perfeição inexistente, né? Às vezes uma idealização que não existe, mas que criam para que a gente acredite, para que as pessoas acreditem. O que é que você poderia falar sobre isso, já aproveitando o gancho? Oba! Você sabe que quando às vezes as pessoas falam assim, mas experiência de desamor, Edu, de desamparo, de Uhum. desvalorização, é assim, ok, alguém ficou te comparando, alguém não te aceitou, alguém te rejeitou, você queria proteção e não recebeu, você fez uma coisinha e alguém disse assim, podia ter feito melhor, você nunca faz nada direito. É assim, às vezes as pessoas não se dão conta de que essas são experiências traumáticas. Experiências traumáticas significa que alguém bateu e você não respondeu. Você ficou com uma resposta entalada. Então significa que uma criança, adolescente, jovem, adulto tem várias respostas entaladas na garganta, no peito, no coração, no estômago, no quadril, no seu genital, na sua mente, no seu cérebro. Tem várias. E várias Uhum. dessas vão se tornar marcadores somáticos. E esses marcadores somáticos são pontos de partida para a gente gerar uma doença. E aí a gente fala assim, nossa, e o que foi que toda essa situação produziu? E em algum momento você vai perceber que essas situações traumáticas te convidou a fazer uma coisa. Não sinta, não pense e não viva. Então, parece que tem pessoas que estão ressentidas, ressentindo um monte de dores do passado, esqueceu de sentir o que está acontecendo hoje. Tem pessoas que não pensam, parece que estão presas naquele mesmo velho pensamento. E tem pessoas que não estão vivendo, estão sobrevivendo. Então, quando uma pessoa me pergunta, cara, o que eu tenho que fazer? Resgata o propósito. Aí você fala assim, putz, agora isso você me deu um nó na minha cabeça, porque, porra, como é que a gente encontra propósito na vida? Eu falei assim, propósito é uma das coisas mais simples. Quando você veio para essa vida, quando Deus te coloca nessa vida, ah, qual é o primeiro propósito? Viver. Você veio para essa vida com um propósito, viver. Você não veio a trabalho, você não veio para corresponder a expectativas, você veio para viver. Essas situações traumáticas tiram e rompem essa ideia de que o seu primeiro e maior propósito na vida é viver. E aí, quando a gente vê aquele gari no carnaval, sambando, dançando, né, e varrendo o sambódromo, e aí você vai perceber que esse cara já virou o mundo, já girou o mundo com aquela alegria, com aquele samba no pé, e aí você fala assim, gente, ele vive, ele vive. Então, quando a gente vai dizendo que, por um momento, parece que o nosso maior desafio, quando a gente fala amor, ausência de morte, é o quê? Vida, compromisso com a vida. Realização é qual é a real ação a ser feita agora. É assim, se você parar tudo e dizer assim, se nada nem ninguém me impedisse, o que é que eu gostaria de estar fazendo com a minha vida hoje? E aí você vai perceber que às vezes tem uma distância gigantesca entre onde você está e onde que o seu espírito está. O que é que eu gostaria de estar fazendo com a minha vida? E aí a gente vai começar a perceber que tem uma real ação a ser feita que precisa de uma outra coisa, que você comece a romper o compromisso com a morte e assumir um compromisso inadiável com a vida, com aquilo que faz você se sentir vivo.
E aí você vai estar sentindo, você vai estar pensando, sentindo agora, nesse momento, pensando agora. É esse momento em que eu começo a romper com uma coisa. Para de dar tanto valor para o passado, que está tirando o teu direito de ter um presente e um futuro. Assume o teu compromisso em traz para hoje as lições do passado, que te fortalecem hoje para que você tenha direito a escolher o futuro que você deseja. Nesse momento, você começou a assumir que você é dono da sua vida. Assumir que somos donos dessa vida é um desafio grande nessa existência, né, Eduardo Chiniachik? Porém, estamos aqui para viver. E é exatamente isso que eu lembro desse livro, que é um livro incrível teu, que está aí atrás de você, vermelhinho, né? Viva como você quer Você quer viver. viver. E para mim esse livro foi um livro transformador, uma virada de chave, porque assumir exatamente esse amor próprio, assumir o que nós somos, assumir tudo aquilo que às vezes a gente cria de projeção no externo e que não está nesse externo, mas está em nós, é um desafio nessa existência. E ao mesmo tempo tão simples. O seu livro, né, um livro pequeno, um livro fininho, gostoso de ler e transformador nesse sentido. Você colocou ali em palavras simples, diretas, exatamente esse caminho, né, esse caminho interno da gente procurar viver e que tem a ver com esse agora. Então, aproveitando, já que tem a ver com o nosso tema, amor e realização, viver como a gente quer viver, eu acho que é o que a humanidade está procurando fazer hoje em dia. Eu preciso viver aquilo que eu quero viver. Tanta gente, às vezes, que se forma em algo que não se realiza, está numa relação que não se realiza, ou então criou essa ilusão externa que, na verdade, não conseguiu acontecer, não conseguiu fluir, e aí ficam frustradas ali no não movimento. E aí você vem trazer de forma brilhante nesse livro. Por favor, Du. Você sabe que acho que você fez uma síntese tão linda quando, quando a gente fala assim, tem pessoas que estão dentro de um relacionamento que não se realiza. Tem Uhum. gente que está dentro de um caminho que não está se realizando. Né? Então, é essa coisa que parece que nós estamos voltando exatamente para o primeiro passo. Né? É quando a gente para dizer assim, o que é que eu vou fazer? O que é que eu estou fazendo com a minha vida hoje? Porque, às vezes, eu começo a esquecer de uma coisa, que eu não tenho o direito só de escolher o que eu quero, o que eu quero viver. Eu tenho também, eu tenho também uma coisa, eu também tenho o direito de escolher como eu quero chegar onde eu escolhi chegar. Então, por isso que muitas vezes, né, quando uma pessoa para e começa a dizer assim, sabe, eu tenho que chegar, vou fazer, vou realizar, tem... e aí o ponto não é mais o que eu tenho para fazer, é assim, é como você quer chegar lá. Então tem pessoas que não se deram conta de que elas podem chegar se divertindo, pode chegar junto com muita gente, ela pode chegar vivendo o amor, ela pode chegar tendo amigos, ela pode chegar. Então, esse é o ponto que muitas vezes a gente começa a ouvir: vai lá, né? Paga o preço que você tem que pagar para chegar no sucesso, para ganhar dinheiro. E aí você começa a perceber que o preço sempre vai ser muito maior do que tinha que ser pago. Quando, por um momento, eu começo a me distanciar de mim mesmo. Uhum. Parece que o caminho se torna uma obrigação, não mais uma realização. O caminho passa a ser para quem você está fazendo o que você vai fazer.
Porque é esse momento que, se você pergunta para uma criança como que eu chego, né, ela não vai Ela vai falar necessariamente de uma linha reta. Ela vai subir, ela vai descer, ela e joga, volta, né? ela vai. Assim, é o caminho mais divertido, é o caminho mais prazeroso. Então, essa coisa que muitas vezes para a gente é: vamos lá, né? Abre mão da vida, abre mão de viver, abre mão de. E a gente começa a perceber uma coisa. Nós começamos a esquecer que nós somos criadores da nossa vida. Nós não somos fazedores, nós somos realizadores. E é nesse momento em que nós podemos escolher como que a gente quer chegar lá. E é isso que vai fazendo toda a gigantesca diferença, né, na forma como você vai percorrer o caminho, a jornada, a vida. É isso que vai gerando toda uma dimensão outra, né? E Uhum. aí vem uma coisa que é assim, quando eu vejo o Frank, eu tenho quando eu vejo você, Frank, tem Hum. uma coisa que é muito legal. Agora vou falar que nem aqueles velhos, né? Ah, eu fiquei lá quando você era criança, né? Quando você era pequeno lá em Babacena. Lá, sabe uma das coisas, Hum. Frank, que assim, eu lembro de você, né, de você super dinâmico, ativo. É assim, aquela Aracaju era pequena, né, para Frank Menezes. E Uhum. tinha uma coisa que era assim, uma forma de você trazer um dinamismo. E tinha uma fiel escudeira chamada Paula, que era uma coisa que brigava, que lutava o tempo todo, né? Mas tinha uma coisa, tinha amor, tinha Uhum. paixão, tinha, tinha alegria, tinha uma forma, tinha um entusiasmo. Não é que aquela época não tinha desafio, é Uhum. esse o ponto. Não é que não tenha desafios a vida, não é que não tenha obstáculos, mas a forma é como eu quero passar por eles. E é essa hora, né, que quando eu vi você saindo de Aracaju e vindo para São Paulo, né, aí eu olhei e falei assim: nossa, São Paulo já está mais do tamanho do Frank. E, e é interessante isso, né, porque a gente vai vendo exatamente esse ponto, que é o que é que me move. Me move os desafios, é verdade, mas também essa coisa que assim, o que é que você gostaria que estivesse acontecendo? E aí eu vi muita coisa acontecendo. Então, por isso que quando você falou, estou indo para Portugal, assim, parece que naturalmente as coisas vão acontecendo. E esse é o lembrete para quem está agora acompanhando. É tão importante quando a gente parar de fazer isso, quando a gente parar de sonhar, quando a gente parar de querer, quando a gente parar de querer mais da gente, quando a gente parar de querer mais da vida, parece que a gente começa a fazer uma coisa. Nós vamos começar a nos tornar repetitivos e rotineiros. E quando a gente estiver sendo repetitivos e rotineiros, parece que a gente não está indo mais para frente. A gente está voltando. A gente está andando para trás. E é nessa hora que é tão legal, né? Que aí eu vejo o Frank fazendo o quê? Vem, vem para o YouTube, vamos fazer um movimento. É, eu acho que esse é o convite para quem está acompanhando. Diz assim, vamos fazer parte de um movimento grande. Diz assim, traz mais gente para dentro desse movimento. Mas lembre de uma coisa: quando você estiver fazendo isso, para quê? Para você ter Uhum. essa sensação de que você faz parte de uma coisa grande, grandiosa, que você está fazendo com que a vida se movimente, com que o mundo se movimente. É isso, é essa semente que precisa estar presente para que a gente possa realmente estar vivendo esse título. Viva como você quer viver. Não é como os outros dizem, sabe? É difícil, não vai ser possível. Ai, essas coisas não acontecem. O que você realmente quer que aconteça? Aí vem a pergunta na sequência: e o que precisa ser feito?
E aí, quando você fala assim, o que é que precisa ser feito é quem você precisa ser agora. Lembra, não é que quem você precisa ser para ser aceito, quem você precisa ser para viver isso. Lembrando que papel e personagem, ele é alimentado pela sua essência. Então, nesse momento, ajuste os personagens, os papéis da sua vida, para que eles estejam sempre alinhados com a sua essência. Nesse momento, o impossível você escolhe que começa a se tornar possível. Maravilha, Du. Nossa, eu, eu agora viajei, né, junto com você, lá atrás, quando você tanto me aconselhou, me mentorou ali no processo de transição da TV fechada, que para mim foi um grande desafio profissional ali, da TV fechada, que eu já estava há 5 anos, e eu queria ir para a TV aberta, sem nem ter resposta ainda, apenas uma paquera. Falei, bom, então vou concluir esse ciclo. E eu concluí, poderia ter feito uma transição. Concluí, lancei uma revista independente, falei, isso depende de mim, não depende dos outros. E logo em seguida, depois da revista, eu lembro que não demorou muito, eu já fui bater na porta do dono da televisão, eu queria logo no dono, fui lá e conversei, e naquele dia eu saí com o programa. Eu tinha tanta certeza que aquilo ia acontecer, dentro de mim, e você disse, eu lembro, Frank, você só tem uma coisa, a coragem. Se apegue a ela, porque ela vai administrar melhor o seu medo para impulsionar a você chegar nela. O que o seu medo quer é que você tenha coragem. E ali, eu lembro até hoje, eu trago as suas palavras, eu lembro que aquilo me deu uma injeção de força tão grande. E eu fui lá conversar primeiro, concluir na televisão sem nem ter a resposta ainda da TV fechada. Não recomendo que todo mundo faça isso, tá? Eu sou 880, mas não recomendo que todo mundo faça isso. E fui e deu certo. Deu certo, fluiu. Ali eu fiquei, nem sei, mais quase 10 anos fazendo TV na TV aberta. Depois comecei a receber convite para o Nacional, né? Comecei a fazer links, então comecei ali a fazer no Nacional. Depois aquilo não estava pulsando mais. O desenvolvimento, eu percebia que eu gostava de conversar, mas eu queria explorar mais. E daquela forma que eu fazia, eu sabia que não iria vender para aquele período, para aquela época. Então, o que eu gosto é disso aqui. E escutar histórias, contar histórias, né? Então, eu fui para a vida de bastidores real, que foi trabalhar com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, que o Eduardo me inspirou muito nessa questão. Eu digo que é um mestre que, nossa, sempre acolheu a gente tão bem, mesmo quando a gente estava na TV fechada, e podia falar, Eduardo, vai, TV fechada, ele foi. Mesmo começando, como eu estou vendo outras pessoas, né, no início do canal também aqui, querendo, né, então tudo isso firma o que nós somos, o que nós trazemos, né, dentro desse processo de autoconhecimento e de entender esse gerenciamento do que eu me vejo, né? E eu estou muito feliz, né, de tê-lo aqui. Mas antes de fechar, você tem aí seus livros que são sucessos, né? Nós temos aqui 5, são 5 lançados, Du? 5 lançados. Olha que Certo. lindo. Cuidar de quem educa. Primeiro, transforme sua vida em sonhos. Esse daqui, nossa. E todos os livros. O que eu acho interessante você é que você não é daquele autor que tem que lançar todos os anos tantos livros, tal. Não, você lança de acordo com a profundidade aí da tua história. Você não se apega tanto a essa questão de tempo, de datas, você faz aquilo que o teu coração vai conectando. E é tão preciso, parece que você acumula tudo e sintetiza de uma forma tão direta que traz essas obras aí, e eu acho que é por isso que são best-sellers, né? Então, fala um pouquinho, Du, desse seu trabalho. Você sabe que, assim, para mim, a coisa de ser escritor se transformou em uma forma de contar a minha história.
Então, Uhum. quando as pessoas falaram assim, qual é o primeiro livro? É assim, a primeira lição. A primeira lição para mim foi viver como eu quero viver. Então, isso para mim foi um pequeno, grande desafio, né? Porque nesse momento era, é, assim, parece que a gente falava muito dessa, já se falava bastante dessa coisa, Uhum. ser criador, a diferença é entre uma coisa que a gente fala assim, uma coisa é você saber que você é criador, a outra coisa é vai viver, viva isso. Na sequência, eu passo por um grande desafio, né, de saúde na vida e, e eu escrevo A Vida é um Milagre, que para mim foi exatamente essa percepção de como que de uma adversidade a gente pode aprender muito. Acho que todos nós já vivemos isso na nossa vida, de adversidades que parece que entraram para fazer com que a gente crescesse, evoluísse. E eu vou confidenciar para você, todas as adversidades fazem isso na nossa vida. Às vezes, a gente fecha os olhos para a lição e fica olhando para aquilo que a gente ficou resistindo em aprender, mas todas elas têm. E A Vida é um Milagre foi exatamente esse livro. Depois vem uma coisa que eu me dei conta de uma. Assim, você já ouviu alguém dizendo assim, quase deu certo, quase. Nossa, eu quase vivi um grande amor, quase ganhei muito dinheiro, quase. E aí, dentro desses quase, tinha uma coisa que eu coloco no livro que é assim, meio de vida ou meio de morte, né? O que você está fazendo hoje com você é meio de vida ou meio de morte, né? Porque tem pessoas que não se deram conta de que aquilo que ela está fazendo é meio de morte. Sabe assim, está matando ela. Ela vai ganhar dinheiro, mas ela está morrendo para ganhar dinheiro. E tem gente, e é isso que eu falo no livro, desenvolva cada vez mais estratégias que faça você viver um grande amor, felicidade, alegria, prosperidade, riqueza, dinheiro caindo pelo bolso e que seja um meio de vida. Aí veio uma coisa que era as pessoas assim, nossa, mas você é muito carismático, você é muito carismático. E, e eu aqui internamente dizer assim, olha, quem me conhecesse lá atrás, tímido, retraído, com medo de falar, com medo de me relacionar. Lembra? Não me sinto importante, me sentindo super inadequado de chegar, de pedir ajuda, de falar. A gente faz o quê? Carisma não é o forte. E aí eu me lembrei do filme Gandhi, que até quase a metade do filme, Gandhi é um advogado medíocre, né? Que assim é aquela história. Lembra da frase? Quem eu tenho que ser para ser aceito dentro da coroa pelos ingleses? E até o momento em que ele rompe com isso e e ele cresce e ele vira aquela pessoa carismática, transformadora, influenciadora de um mundo e que a gente fala assim, como que um cara como ele, não tendo internet, não tendo, né, YouTube, Uhum. Facebook, Instagram, conseguiu ser um influenciador daquela proporção para um mundo que tinha poucos meios de comunicação. E a gente fala assim, aí surgiu o poder do carisma. A gente não nasce com carisma, a gente expande e vive esse carisma. É esse momento que a gente parou de brigar com o nosso talento. Naturalmente, ele começa a se tornar a serviço de uma realização. E, por último, cuidar de quem educa. Durante a pandemia, eu ouvia muito as pessoas: a gente cuida de todo mundo, mas quem cuida da gente? Quem cuida do cuidador? E, na época, tinha uma coisa que era o seguinte: tinha muitos educadores e pais que chegavam para mim e falavam assim: eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, estou perdido, estou me sentindo, estou me desgastando, estou meio de morte. E aí eu fui escrever um livro exatamente para
levar para quem educa, né, educadores, pais, exatamente recursos, ferramentas que pudessem fazer uma coisa, empoderá-los. Então, por isso que esse livro, cada página é para empoderar. O quê? Para que cada um possa se sentir com força, com poder para criar a realidade que ele desejar. Então, essa é a trajetória desses 5 livros. Caramba, Du. E está Que vindo o sexto. tá E vindo? esse, spoiler total, é O Caminho da Originalidade. O Em busca caminho da da origem. O Caminho da Originalidade, em busca da autenticidade perdida. Nossa, vamos então ficar na expectativa aí desse livro. Eduardo Chiniachik, olha, sem sombra de dúvidas, eu tenho certeza que você vai amar o trabalho e vai mergulhar bastante. Du, você traz esse trabalho, além dos livros, para a gente poder concluir aqui, que eu não posso deixar de falar sobre isso, porque foi onde eu te conheci, que são os treinamentos. E eu coloquei aqui esse treinamento porque foi um treinamento que transformou bastante a minha vida. E fazer com o casal, que é a Daniela Chiniachik também, uma querida. Olha, eu tive tão pouco contato com a Dani, mas é uma pessoa tão magnética que até hoje eu lembro do acolhimento, do renascimento dessa energia de mãe, dessa energia de acolhimento, de amor que ela passou tanto nesse treinamento Namastê. Aqui eu estou Olha, colocando uma imersão, mas existem vários treinamentos do Eduardo Chiniachik. Então, por favor, Du. você sabe que eu lembro exatamente de onde aconteceu o Namastê, lá em Aracaju, naquele hotel na beira-mar. Sally, foi no Sally. Uhum. Gente, e aí, onde as vivências aconteciam dentro daquela salinha, como que alguns Uhum. rituais aconteciam lá naquele salão de jogos. Eu falei, gente, que coisa linda. Ah, tem uma coisa assim, hoje, quando uma pessoa fala assim, ah, quais são os treinamentos? A porta de entrada é um seminário chamado Yes, que é exatamente uma coisa que é diga sim para si mesmo, diga sim para a sua vida. Parece uma coisa tão besta, mas esse é assim, ao longo da vida a gente vai aprendendo a dizer muitos nãos para a gente. E esse seminário é exatamente um seminário onde a gente vai trabalhar uma coisa que é assim, mais do que insights, é ter uma nova referência sentida de você. Para gerar a revolução que você precisa na sua vida, você precisa se sentir de uma forma nova, inédita. Isso é o seminário Yes. O passo seguinte é a imersão do Namastê. Quando você fala assim, estou me sentindo diferente, agora você precisa se conectar com a sua essência criadora. É o Namastê 1. Para quê? Para que você possa ter essa percepção, até do que eu falei agora. Papéis e personagens, crenças, identidades, elas são alimentadas pela nossa essência criadora. Então, é esse momento em que você entra em contato com a sua essência criadora, para que cada vez mais você expanda o seu poder de realização. Aí vem o Namastê 2. O Namastê 2 é exatamente o momento em que a gente começa a trabalhar profundamente as nossas identidades. Sabe essas ideias de quem eu sou? E em algum momento as pessoas ainda elas começam a ficar muito presas a essas ideias de que eu sou muito insegura, eu sou muito indecisa, eu sou muito... e aí é essa hora que aquela essência criadora ela precisa efetivamente se expandir e ocupar o espaço, esse espaço de cada vez mais a consciência da essência, ela começa a determinar identidade, crenças, comportamentos e principalmente o desenvolvimento das nossas habilidades. Então, esse percurso ele fala muito desse desenvolvimento. E profissionalmente, o caminho é a mentoria Unique. Unique é único, diferenciado.
E é exatamente o caminho. Essa mentoria é transformar conhecimento em negócio, um negócio de sucesso. É essa hora que eu costumo dizer para as pessoas que é a diferença entre lanchonete e McDonald's é gigantesca. Se a gente quisesse ganhar dinheiro, bastava você comprar uma franquia do McDonald's. E aí você fala assim, nossa, não é o produto, não é o serviço, é exatamente a estratégia. Como é que nós criamos o nosso McDonald's com o nosso conhecimento, com a nossa experiência? Muitas vezes você vai ver pessoas, profissionais extremamente competentes, encalhados na prateleira da vida. Não está vendendo. E é por isso que se torna tão importante que a gente possa fazer uma coisa: criar a nossa forma de ser diferenciado, esse posicionamento diferenciado, único, que faz com que cada vez mais o meu conhecimento seja desejado, seja cada vez mais desejado com urgência. É isso que é a mentoria Unique. Que lindo, olha. E para quem quiser conhecer quem quiser conhecer seu site e entrar também no instituto, é esse site aqui que está na tela, Educhi, edushin.com.br. exatamente esse. E Lá tem também, tudo. lá tem tudo. E Aham. também no Instagram Sim. Eduardo Chinhachique Oficial, esse Ah, são os dois canais para que a gente possa interagir bastante. E aí tem uma das coisas que às vezes as pessoas não acreditam, que fala assim, nossa, Du, você não faz isso. Eu adoro responder as mensagens no Instagram, né? Aí as pessoas falam assim, ai não, mas eu normalmente tenho 2 horas de voo, pelo menos três vezes na semana. E aí a gente fala assim, durante esse tempo eu adoro responder. responder? Que Então, maravilha. eu me Também sinto busco muito, fazer. Desculpa, Du, deu um delay eu me aqui, sinto pode falar. muito próximo. Eu me sinto muito próximo das pessoas quando eu estou respondendo as perguntas delas. Maravilha. E olha só, gente, olha, tá aí, @Eduardo Chiniachique oficial, vai lá nas redes, vai no Insta também. Já aproveita, conversa com o Edu também, porque isso é o que faz ele ser o que ele é, porque dali também ele consegue trazer até para o seu conteúdo tudo aquilo que a gente traz como dores, para que o Eduardo, na sua expertise, traga tudo aquilo que a gente precisa também para nosso progresso, para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento pessoal. E olha, Du, estamos aqui na contagem regressiva do novo foi sucesso de vendas no online e já estamos agora preparando para daqui a pouquinho, olha, o livro Magia da Gratidão com o prefácio do querido amigo Eduardo Chiniachique. No online foi sucesso e eu tenho certeza que também no impresso será. E eu trago com muita alegria o prefácio aí também melhor esse mergulho da apresentação do meu querido amigo Eduardo Chiniachique. Então, estamos aí na contagem regressiva para logo o nosso livro Magia da Gratidão, que também é um processo de transformação de 21 dias. E eu sou grato a você, Edu, pela confiança sempre. Tudo que eu estive ali, e você estendeu suas mãos para poder me acolher, tanto na televisão, na trajetória do autoconhecimento. Então, você sempre esteve ali também na guarda, de prontidão para os momentos que eu também pudesse, né, colocar as minhas vulnerabilidades para poder superar. E eu agradeço de coração. Eu também agradeço em nome da Paulinha, que sempre a gente traz todos os momentos incríveis que passamos com você. E você sempre generoso, sempre ali pronto para poder abrir os seus braços e nos acolher. Então, agradeço por isso e agradeço por esse momento também aqui, nessa partilha que eu tenho certeza que o público vai gostar muito. Inclusive, eu quero saber de você, amor e realização, desses pontos que o Edu colocou,
o que mais tocou você? Você está conseguindo virar essa chave? Você está conseguindo dar o próximo passo? Ou você está num loop mental de questionamentos que está te paralisando? Eu acho que vale a reflexão. Se você estiver realizado, realizada, coloca aqui abaixo que eu gostaria de saber também. Vamos juntos formar essa comunidade, em comunidade, trazer o fortalecimento daquilo que a gente precisa. Espero que os vídeos estejam ajudando a você também de casa. Du, gratidão, um beijo para Dani, para sua família linda. Olha, acho que eu também adoraria saber como é que tá, quem está acompanhando, como é que está esse movimento. É muito legal e gratidão por você estar acompanhando e se foi importante para você, compartilha. Este movimento de compartilhar faz toda a diferença. É exatamente a magia da gratidão. Se você está grato, expande essa magia para que mais pessoas possam ser beneficiadas. E, principalmente, tem uma das coisas que é o seguinte: vou lançar um pequeno desafio agora. Sim. Quem está agora acompanhando esse vídeo, dá uma olhadinha e vê quantos seguidores tem agora. E veja quantas pessoas você pode trazer para seguir e acompanhar todas essas entrevistas, porque cada uma dessas entrevistas está sendo exatamente um convite para você viver, talvez esse tema, amor e realização. Né? Para quê? Para que você viva essa felicidade autêntica de mais gente da tua roda, mais gente, amigos, familiares, vivendo exatamente esse espaço de abundância, de prosperidade, de felicidade, de amor. Como diz o título do livro, para que você sinta que essa magia da gratidão, de você se sentir grato, né, ao término de cada uma dessas entrevistas, possa se expandir para que mais pessoas, você que está acompanhando agora, topa isso? Fazer com que os números cresçam e mais pessoas possam ser beneficiadas pela energia desse cara que está aqui, chamado Frank Menezes. Joia. Ô, Frank, Edu, um nem vou pedir para o super. pessoal dar like, porque depois dessa já foi, já vai ser o like, já vai ser o compartilhamento, já vai ser a entrega, então tá tudo certo. Gratidão, Edu. Olha, gratidão, prazer, honra tá com você, tá com Paulinha, e o meu desejo é que realmente essa plenitude se expanda mais, 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 e cada vez mais essa generosidade, esse amor que transborda em você, transborde para muitas pessoas e você continue fazendo a diferença na vida de milhões de pessoas que realmente merecem receber isso de você. Gratidão, Frank. Gratidão, Du. Gratidão. Pois é, gente, ter esse momento, como foi aí com o Eduardo Chiniachik, eu acho que é não somente motivador, mas transformador através dessa inspiração. E é isso. Eu agradeço a você pelo seu carinho, pelo seu amor. Siga-nos nas redes sociais, @Frank Menezes Oficial. Aproveita para compartilhar, aproveita para poder trazer aqui também o seu comentário, né, o seu compartilhamento diante daquilo que você sentiu nessa aula com o Edu Chiniachik. Aproveita também para ir lá no site dele, a seguir o Du. Eu vou deixar todas as redes sociais, o link aqui abaixo da descrição. E aproveita também para você que gostaria de transformar o seu mindset no quesito de finanças e investimentos. O curso de Carol Capel vai te ajudar nesse processo. Então, se você quiser aprender sobre finanças de forma prática, eu vou deixar aqui abaixo também para que você possa adquirir e estar comigo também, porque eu sou aluno da Carol Capel, estudando finanças e dar uma guinada, dar uma virada de chave também na sua vida. E é isso. Te desejo muita paz, muita luz. Até a próxima entrevista e próximo vídeo. Tchau, tchau.